Então, galera, agora nós vamos estudar a seiva elaborada. O próprio nome é bem sugestivo, né? Elaborada, ou seja, algo que foi produzido pela planta. Daí o nome seiva elaborada. Ela é composta por água. Essa água, lembre, de onde veio ela? Da seiva bruta. Então lembre, a seiva elaborada está interligada com a seiva bruta, porque a água que compõe a seiva elaborada vem da onde? Da bruta. Então uma seiva ajuda a outra, ok? Só que esse açúcar, que é a sacarose, me desculpe, e o que é uma sacarose? É glicose mais frutose. Da glicose mais a frutose surge a sacarose. Glicose vem através de um processo chamado fotossíntese. Daí o nome seiva elaborada, água e açúcar, sacarose. Ok? Qual é o vaso que transporta esse tipo de seiva? Floema ou vasos liberianos, formados por células vivas. Floema, células com baixa atividade metabólica. Em alguns livros você pode até encontrar células mortas, tá? Beleza? Então quem transporta a seiva elaborada é o floema ou vasos liberianos. Beleza? Professor, qual é a explicação para o transporte da seiva elaborada? Essa teoria foi proposta por um alemão em 1930 chamado Ernst Munch. Ernst Munch propôs uma explicação através de um esquema, vocês estão vendo aqui no quadro, que eu vou explicar ele já, para explicar como a seiva elaborada ela é transportada. Mas eu posso resumir o trabalho de Munch da seguinte forma: a seiva elaborada ela sai do local de produção. Onde a seiva elaborada é produzida? Na folha, porque é lá que ocorre fotossíntese. Ela sai do local de produção e vai para o local de consumo, porque raiz ou caule é o depósito de matéria orgânica da planta. Nós vimos que tem raízes chamadas de raízes tuberosas, que acumulam reservas nutritivas, como também temos caules do tipo tubérculo, que acumulam também reservas nutritivas. Como exemplo de caule tubérculo, a batata inglesa, que fazemos batata frita, e como exemplo de raízes tuberosas, nós temos uma porção de coisas que está debaixo da terra, como cenoura, nabo e outro, beterraba. Tudo isso, né, são reservas nutritivas que a planta guarda na sua raiz ou no caule. Professor, e por que ela guarda? Porque ela não é besta. Ela sabe que vão haver momentos, né, que as condições não vão estar boas para se fazer fotossíntese. Um período muito chuvoso, então a taxa de fotossíntese cai muito. Aí, como ela não está produzindo, ela pega da reserva. Entendeu? Então é produzido na folha e vai para o local de consumo, caule ou raiz. Beleza? Vamos aqui comigo agora para o esquema de Ernst Munch. Percebam que ele fez esse esquema aqui, tá? Ele deu nome aos tubos, X, tubo Y, A1, A2. Quem seria o tubo X? O Liber. Quem seria o tubo Y? O xilema. Xilema ou lenho. Liber ou floema. A1 seria a folha, A2 a raiz. Vamos lá, professor. Onde tem muito açúcar? Onde tem muita sacarose? Na folha, porque ela está produzindo. Lembre, a seiva elaborada sai do local de produção, olha o sentido, olha, e vai para o local de consumo. Então aqui A1 seria a folha, tá? A folha é o local de produção e manda para a raiz, que é o local de consumo. E o que está indo, professor, para a raiz? Matéria orgânica, açúcar, que vai virar amido. Lembrando que nós falamos que glicose mais frutose forma sacarose. Glicose e frutose, é bom relembrar, é um monossacarídeo, do tipo hexose, tá? Sacarose é um disacarídeo,
a sacarose, por sua vez, pode formar um polissacarídeo, que é o amido. Como é que ele é guardado na raiz e no caule? Na forma de amido, reserva dos vegetais. Se fosse nós, animais, era glicogênio, ok? Então, professor, sai do local de produção, percebam que tem uma concentração elevadíssima de açúcar, e manda para onde? Para a raiz, que é o local de consumo, beleza? Olha o xilema, e o que o xilema está levando da raiz para a folha? Está levando o quê? Seiva bruta. Então, a água que é utilizada na seiva elaborada vem da seiva bruta. E a seiva bruta sai da raiz e vai para onde? Para a folha. Então percebam que é um sistema interligado, ok? A1 seria a folha, que tem muito açúcar, local de alta atividade fotossintética, e a raiz ou o caule é o local de consumo, é o A2, tá? Que vai guardar esse açúcar. Qual é o vaso que leva? Floema ou líber. E quem é que leva da raiz para a folha, a seiva bruta? O xilema, ok? Então esse é o esquema de Ernest Munch. Então, através desse esquema, ele teve a ideia de que a seiva elaborada, ela sai do local de produção, folha, vai para o local de consumo, raiz. Qual é o vaso que leva? Vasos liberianos, ok? Agora tem um detalhe. Se nós pegarmos o tronco de uma árvore e fizermos um anel, retirarmos um pedaço da sua casca em volta, chamado de cintamento ou anel de Malpighi, nós vamos causar um problema para a planta. E que problema é esse? Nós sabemos que existem dois vasos condutores, o xilema e o floema. Quando a gente faz esse assintamento, esse anel em volta do tronco da árvore, nós estamos retirando floemas. Nós estamos retirando vasos liberianos ou floema. Como assim, professor? Você precisa entender qual vaso ele é mais superficial, floema ou xilema? Floema. O xilema está por dentro. Professor, como é que eu vou lembrar disso na prova? Tem uma dica. Existe um clássico muito famoso no futebol brasileiro, lá no Rio de Janeiro, chamado Fla-Flu. Olha, Fla-Flu. É um clássico, né? Fla-Flu. Então, do clássico Fla-Flu, você pode entender quem é que está por fora? O floema. Quem é que está por dentro? O xilema. Quando eu faço um anel de Malpighi, eu estou interrompendo o transporte da seiva elaborada. Portanto, a seiva elaborada sai do local de produção, que é a folha, e vai para a raiz, que é o local de consumo. Ou seja, eu interrompo. A seiva elaborada não vai para a raiz. A seiva bruta sobe? Sobe, porque o anel de Malpighi não afeta o xilema, afeta o floema. Se a raiz não recebe nutrientes, o que acontece com quem não recebe nutrientes? Ouvir, morre, certíssimo, morre. Então a planta vai morrer, mas é uma morte lenta, porque a raiz não recebe nutrientes, ou seja, não sai do local de produção, não consegue ir para o local de consumo, porque no meio do caminho o vaso condutor, que é o floema, que é mais superficial, ele é, infelizmente, devastado, ele é aniquilado, né? Ele é retirado da planta e a seiva elaborada não desce para a raiz, entendeu? Então, pessoal, sobre seiva elaborada nós finalizamos. Espero que vocês tenham entendido, né, seiva bruta e seiva elaborada. E qualquer dúvida, anotem, voltem o vídeo e leiam a parte teórica para ajudar. Beleza? Um forte abraço.